Oi, alunos! Olha aí eu de volta aqui, desta vez trazendo para vocês a correção da nossa atividade de ontem. Então, na nossa última atividade, como sempre, eu faço análise dos textos de vocês, das respostas, e é comum que surjam dúvidas. Não se preocupem quanto a isso. É comum esse processo de análise, de correção, de refazer os textos. Então, neste momento, eu quero que vocês prestem bastante atenção a algumas situações que eu visualizei nos trabalhos que vocês me enviaram, tá certo? Nós vamos começar aí conversando sobre a falta de acentuação. Foi algo presente claro, não em todos os alunos, mas aí eu trouxe 3 exemplos, 3 ocorrências. Primeiro, a palavra radio, que na verdade a escrita seria rádio, então houve aí a ausência desse acento agudo. Família, que na verdade era para ser a palavra família, então a falta do acento agudo também prejudicou essa palavra. E noticias, que na verdade era para ser notícias. Então é um simples acento, às vezes a pressa na hora de escrever, a falta de atenção no processo de leitura ocasiona a falta de acentuação adequada das palavras. Então, tanto na hora de transcrever as questões, vocês têm que observar, muitos alunos não transcreveram corretamente. E principalmente no processo de elaboração. Como eu já falei para vocês, a escrita, ela é um exercício, ela é um hábito. Quanto mais vocês escrevem, melhoram o seu desempenho, tá certo? Vamos para outras situações que também ocorreram. A próxima situação que nós vamos refletir aí do acento, eu pesquisei na internet algumas situações interessantes para que vocês possam entender melhor, revisar essa questão da acentuação. A primeira imagem aí está dizendo o seguinte: acento não é enfeite, um acento muda tudo. Será? Sim, eu concordo, defendo essa ideia também. Nós temos aí esse exemplo, ó. Não contem o fim do livro. Este alimento não contém glúten. Então, observem que ortograficamente estão iguais, as mesmas consoantes, as mesmas vogais. Mas a primeira palavra, contém, vem do verbo contar, dizer, falar. Já a segunda palavra do verbo conter, ou seja, de estar ali. Então, no primeiro exemplo, não contem o fim do livro, não falem, não revelem, não divulguem. Na segunda palavra, está dizendo que não possui essa substância aí, que é o glúten. Então, um simples acento faz sim diferença. No outro exemplo aí, na outra imagem, nós temos ai e nós temos aí. Quando empregar cada palavra? Também a diferença simplesmente no acento. Ai, sem acento, exprime dor, tristeza, desespero. Se eu disser, ai, são tantas atividades. Ai, mãe, hoje eu estou tão cansado. Ai, que legal, hoje eu fiz tudo. Então, é apenas uma palavra que não tem acento e pode expressar alegria, admiração, surpresa, etc. Dor, né? Ai, meu braço está doendo. Já outra palavra, apenas com acentozinho diferente, torna-se aí. É um advérbio de lugar. Então, o meu material está aí, certo? Eu posso perguntar no grupo, bom dia, aluno, José, você está aí? Quer dizer, nesse lugar? Então, também nós vemos mais uma vez que o simples acento faz sim diferença. Temos aí mais algumas reflexões, o acento não é enfeite. Ah, essa professora tá pegando no meu pé só por conta de um tracinho, de um chapeuzinho, uma presilhinha, como muitas vezes nós aprendemos na escola na infância. Não. Olha aí mais uma palavrinha, 2 palavras que ficam diferentes dependendo do acento. A secretária abriu a secretaria. Olha que interessante. No primeiro exemplo, nós temos o quê? A pessoa, a profissão, secretária. Na segunda palavra, eu tenho local, secretaria. Então, se eu disser assim, alunos, eu deixei um livro na secretária e coloco acento, secretária, como foi que eu coloquei o livro em uma pessoa? Ah, então neste caso eu queria colocar secretaria. Agora, se eu disser assim, peçam o livro à secretária, aí sim,
Peça um livro à pessoa. Aí digamos que alguém na hora de escrever o bilhete ou a mensagem do WhatsApp esquece. Aí diz, peça o livro à secretaria. Como é que um espaço, um local vai lhe entregar o livro? Então, tem que refletir sobre essas colocações. Eu já expliquei para vocês também, já pedi com todo carinho, com toda atenção, releiam após a escrita. Não pode escrever um texto, escrever uma resposta e enviar para o professor, para as pessoas. Nós temos sempre que reler. Eu sei que com as redes sociais, no processo de digitação, eu mesma já várias vezes, às vezes cochilando, digito a mensagem. Todo mundo pode cometer falhinhas. Depois a pessoa vai lá, eita, era para escrever a palavra você e ficou só o vou, ficou só o C. É comum e a gente percebe, é diferente quando as pessoas não escrevem corretamente. Tá certo? Outras situações ocorreram. Essa imagem eu achei legal também, consegui tudo na internet. Nós temos aí palavras, que assim como nos outros exemplos, a escrita é semelhante ou até igual ortograficamente e o diferencial é a acentuação. Então vamos lá, nós temos manga e mangá. Manga, fruta, mangá é aquele estilo de desenho, se eu não me engano, oriental. Aqueles desenhos, né? Aqueles grafites, aqueles desenhos orientais. Nós temos aí coco e cocô, de alimento e fezes, camelo e camelô. Então, camelo animal, camelô é a profissão, aquela pessoa que vende as coisas na rua. Baba e babá. Baba é aquele líquido que vai escorrer da nossa boca em diversas situações, principalmente em criança, por exemplo. E babá é quem cuida, também é uma profissão. Nos e nós. Então, nos pode sentir, tem vários sentidos, mas um deles é indicar, por exemplo, eu prefiro estar nos lugares mais frios. Então, eu estou indicando. Já nós é uma pessoa do discurso. Então, se quem está falando, existem outras pessoas envolvidas no discurso, nós temos que utilizar a pessoa do discurso, nós. Então, por exemplo, nós estamos aqui estudando, ou seja, vocês e eu. Temos aí o exemplo que eu já citei, secretaria e secretária, que é local e pessoa. Domínio e dominó, completamente diferentes. Domino vem de dominar, então eu domino as regras gramaticais, quer dizer, eu lido com elas, eu consigo. Dominó é aquele joguinho, aquela brincadeira, que tem aquelas peças de montar. Aí nós temos pais e país. Olha só o acento também, que diferença, né? Pais, todos nós temos, e país é o nosso querido Brasil. Carne e carnê. Olha, gente, que interessante. Se esquecer do acento, vão comprar 1 quilo de, se colocar acento, de carnê. Como é que eu vou comprar o carnê? Não, carnê é aquele folhetinho que a gente faz pagamento, que coloca as parcelas de uma dívida. Carne é o nosso alimento. Ou então, gente, vá na loja de roupas e buscar o meu carne que eu esqueci. Não, então o que foi que houve de errado aí no bilhete da professora? Porque eu não mandei buscar carne, mandei buscar carnê. Então tem que colocar o acento circunflexo. Aí nós temos outro, olha o exemplo engraçado aí, cagado e cágado. Cagado é o resultado de alguém que defecou, que se melou bastante. Então, nossa, o bebê ficou todo cagado. Tem também um sentido que utiliza para quando as pessoas têm medo, né? Então, nossa, eu fiquei cagado de medo. Nós sabemos que não é o sentido literal, não houve fezes ali, mas o processo de nervosismo. E cágado é um animal. Temos os exemplos esta e está. Esta indica, é um pronome demonstrativo. Então, esta aula é interessante. Esta aluna é dedicada. Está é um verbo. Então, ela está cansada, indica o estado da pessoa, a situação. Também é muito comum as pessoas esquecerem o acento agudo na palavra estar. Aí nós temos também caqui e caque, que são também coisas diferentes, tem a fruta, tem a cor. Maio e maiô, nós temos o mês e temos a roupa. Forro e forró, forro da casa, tem pessoas que usam para lençol a expressão forro da cama. E forró, forrozinho.
Temos bebe e beber. Bebe vem de beber, né? Beber líquido, beber água, beber refrigerante, beber suco. E aí, no caso, bebe. Então, ela bebe água, vem de beber, do verbo. Olha só o Rzinho no final, beber. Já esse beber com acento circunflexo é o bebê, a criancinha. Então, a primeira pronúncia é bebe, a segunda pronúncia com acento circunflexo, bebê. Estão acompanhando? Vamos para a última fileira. Ai e aí, que já expliquei. Cara e cará. Cara, palavra que nós utilizamos tanto para indicar rosto, como também um adjetivo. Aquela roupa é muito cara, né? No sentido de valor. E cará, que aí já é uma outra palavra. Aí nós temos avos e avós. Avos é quando nós utilizamos para expressões matemáticas. E avós, que são os nossos queridos. No caso aí, a mamãe do nosso papai ou a mamãe da nossa mamãe. Nós temos mas, que nós já conversamos sobre esse mais aí, que é uma conjunção. E nós temos mas de maldade. Então, se eu quero dizer, nossa, aquelas garotas são muito más, mas de maldade, eu preciso colocar um acento agudo aí. O último exemplo, para fechar a acentuação, nós temos sabia, sabiá e sábia. Olha que legal, a mesma palavra com 3 situações diferentes. Na primeira situação, sem acento, José sabia do assunto. Então, vem de saber, do verbo saber. Sabiá é um animalzinho, passarinho. E sábia, sábia vem de sabedoria, de conhecimento. Minha mãe é muito sábia, tá certo? Então, fique atento na escrita para que vocês não cometam esses equívocos na acentuação. Vamos conversar mais um pouquinho agora sobre separação silábica. Gente do céu, a professora ficou nervosa, tá? Ficou nervosa com essa situação, porque é algo que nós vemos lá nas séries iniciais, 3º ano, 4º ano, 5º ano, e aí chegou aqui no 7º ano, fiquei meio preocupada. Mas vamos logo fazer uma leitura legalzinha aqui dessa tirinha. Você não vai mais exibir violências para as crianças. E aí o homem estava enraivado, né? Nunca mais. Então ele usou aí 3 balões só para nunca mais. E ele usou o martelo, a marreta para danificar toda a televisão. Não vou aqui discutir a tirinha, porque será a nossa próxima atividade. O foco aqui é refletir sobre o uso na fala dessa tirinha. Nós temos aí a palavra nunca em 2 balões. Por quê? Porque a separação silábica ou a divisão silábica é algo que acontece baseado na pronúncia. Então, quando ele utilizou, por exemplo, nunca, foi para enfatizar, para destacar que é nunca mais mesmo. Quem aqui já não passou por uma situação tipo assim, a mãe, mãe, deixa eu ir ali na rua? Não vai. Então, quanto mais compassado, não pode. Geralmente nós fazemos muito isso com crianças. É uma forma de enfatizar, de dizer não, de dizer você compreendeu. Então, a divisão silábica aí, ela usou esse sentido e se baseou na pronúncia. Então, como foi que separou? Eu poderia colocar o N junto com o C e o A, ficar nu, e no outro balão ficar NCA? Não. Por quê? Porque eu pronuncio num. Se eu pronuncio num, eu pronuncio, no caso, o N, o U e o outro N. Então, por isso que separou num em um balão, K no outro balão. Se nós fôssemos dividir, né, fazer a separação silábica da palavra televisão, se eu dissesse assim, nunca mais você irá assistir, aí eu faço o quê? Televisão. Então, eu tenho que deixar nessa forma aí que está separada, porque é da mesma maneira que eu pronuncio. Eu pronuncio T com E, lé, L com E, vi, V com I, zão, S, A, tio, O. Então, temos que ficar atento na pronúncia para conseguirmos separar corretamente. Aí, o que aconteceu? Isso daí, gente, cuidado. A palavra guerra, alguém aí, segredo, separou a palavra guerra assim.
Não pode. Por isso que eu fiz até uma brincadeirinha, né? Agora na internet é tudo cancelado. O que não dá certo, o que não tá legal, então eu coloquei cancelado. Não podemos separar dígrafos, deixar juntos. O que são os dígrafos? Essas duas letrinhas aí, os dois R's, que eles geram o som do Rá. Porque se não houvesse esse outro R aí, nós teríamos guerra. Porque nós temos um E e um A. Então, o R entre duas vogais tem som de Rá. Para que seja a pronúncia de guerra, o Rá, temos o dígrafo dois R's. Então, temos que separar esse dígrafo. É o que diz a regra, a gramática da língua portuguesa. Aí, como tem que ficar então, professora? Olha, inclusive aí a foto do caderno, fiz questão de escrever, exemplificando como o aluno fez, tá? Então, nós temos que separar assim, guerra, hífen, Rá, ok? Vamos ver aqui umas dicas, olha só, até coloquei o joinha, estou me adaptando a essa linguagem aí das tecnologias. Nós temos aí umas dicas, olha só. Não se separam de tongos e tritongos, então observem a pronúncia dessas palavras. Glória, eu pronuncio o I e o A juntos, ó, ria. Carie, então o rié também fica junto. Mario, rio junto. Mágoa. Eu preciso que o G, o U e o A fiquem juntos, porque eles pronunciam o som do guá, eles geram o som do guá. A mesma coisa em régua. Tenue, eu pronuncio junto, ó, nue. Então, eu não posso separar, não falo tenue, não, é tenue. Então, o nue não separa. Contigo, então também, saguão, Paraguai. Aí nós temos alguns encontros consonantais. A palavra pneumático. Então, eu falo junto. Pneu. Eu não falo pneu, não. Pneumático. A mesma coisa. Psicológico. E essa outra palavra aí bem estranha, que é mnemônico. Palavra bem diferente. O que será? Fica a dica aí para pesquisar o que significa. E os dígrafos, como eu já falei, nós temos aí alguns exemplos. CH, NH, LH. O CH, ele tem som de quê? De X. Então, eu não posso separar o meu C do meu H. Então, rachar. Onde for o C, o H vai junto. NH, ninho, também. Eu preciso desse som. Nho, nha, nha, ni, nho, nhu. Ninho. Então, eu só tenho esse som nho se eu tiver o N e o H. Então, não posso separar. Beleza? Também temos outro exemplo, molho. Eu só tenho esse som lho porque eu tenho um L e o H juntos, também não separo. Ok? Vamos ver o que é que nós temos mais aqui. Ó, outros exemplos aí para vocês acompanharem. Novamente, que não separam de tongos e tritongos. Separam-se as vogais e atos. Então, nós tivemos lá de tongos, como por exemplo, Paraguai, que eu não posso separar, mas aqui eu tenho saúde. Observe que quando eu pronuncio, o U fica sozinho, então, beleza separar. É bainha. Cair. Então, não é porque são duas vogais que elas têm que ficar juntas. Não, porque eu pronuncio separados. Eu pronuncio cair. Aí tem outras. Compreender. Piada. Ciúme. Aí, novamente, relembrando os dígrafos, que eu não posso separar. Tem outros exemplos. Aí vem os dígrafos, né, que eu preciso separar. Tem aí, olha só, os dígrafos que são X e C, R, S, S. Então, como no caso de guerra, separo. No caso de farra, nascer, assar, assassino. Então, é diferente. Tem os dígrafos que eu não posso separar, porque eles geram um som específico. E eu tenho os dígrafos que eu preciso separar. São esses exemplos aí, ok? Aí nós temos também as vogais idênticas, como caatinga. Então, o A fica separado, porque até na pronúncia também ela separa, ó. O nosso bioma é caatinga. Então, eu separo na minha pronúncia, então também na escrita eu faço a mesma coisa. E tem os prefixos terminados em consoante. Tem aí alguns exemplos, né? Subterrâneo, então eu separo o sub do terrâneo. Transparente, então eu preciso pronunciar. É só prestar atenção na pronúncia. E tem aí uma exceção, para vocês também observarem. Sempre tem umas exceções, por isso que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende.
ok? O que é que nós temos mais para finalizar, gente, os porquês? Os amados porquês utilizados todos os dias, nós temos que ter uma atenção com esses 4 queridos. Na verdade, o porquê, nessa foto aí nós temos ele. Preste atenção, tá? Separado sem acento, separado com acento. Depois nós temos ele junto sem acento e temos ele separado junto com acento, tá? Então, aí o que que acontece? O uso dos porquês, o que foi que aconteceu? Eu coloquei aqui o exemplo. Não assisto esse tipo de notícia porque é ruim. Qual o problema aí, professora? Esse porquê de resposta, ele é junto e ele aí está separado. Então, tá cancelado. Vamos ver aqui as dicas que eu separei para vocês. Também encontrei na internet. Internet, ó, é um tesouro se nós soubermos utilizá-la bem. Primeiro, porque separado, eu aprendi assim, eu acho que eu raciocino melhor. Vamos trabalhar com o separado e o junto, separado e o junto. Ó, separado sem acento, ele indica pergunta. Observe nas atividades dos professores de vocês. Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por que não sei o quê? Sempre que alguém está perguntando, usa ele separado, sem acento. Aí a dica para lembrar é, vou responder, só é juntar, sem acento, todas as vezes que eu for responder, porque junto sem acento. Aí depois vem os outros 2 que são menos utilizados. Tem o porquê separado, que ele pergunta, como eu já falei, a diferença é que ele vem no final da frase. Então olha o exemplo, lá em cima, o primeiro porquê, a pergunta foi, por que foi embora? Separado sem acento. Já o terceiro porquê, ele também é separado e recebeu um acento. Mas olha só como está a frase. Atrasaram. Por quê? Então, é só lembrar. Sempre que eu perguntar, eu uso ele separado. E na hora de responder, eu uso ele junto. Se a gente lembrar dessa dica, já vamos errar bem menos. Por último, eu tenho o último porquê. É o porquê que ele é um substantivo. Ele é o assunto, gente. Ele é o motivo. Como se eu disser, gente, eu não sei o porquê, ó, que eu estou suando. A gente substitui a palavra porquê por motivo, sempre dá certo. Então, eu não sei o motivo, a razão. Então, esse porquê que ele vira assunto, que ele é um substantivo, ele é junto e com acento. Mas ele é o menos comum para utilizar. Sempre utilizamos mais o primeiro porquê e o segundo, então tem que ficar atento. Como é a dica? Separado, pergunta, junto, responde. E aí, nós temos uns exemplozinhos, olha só. Porquê de responder? Comprei este sapato porque é mais barato. Muito bem, esperteza. Vamos para o exemplo dele junto. É aquele do motivo, ó. Não consigo entender o porquê de sua ausência. O motivo. Por que separado sem acento? Pergunta. Por que você comprou este casaco? Já o porquê separado com acento também pergunta, mas vem no final. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Fica a dica. Vou postar para vocês nas próximas aulas. Tem até uma paródia bem legal. Para a gente aprender a paródia e na dúvida dos porquês, a gente utiliza ela. É bem interessante. Então, para finalizar, nós temos aqui o Armandinho, como sempre, nos ajudando. É uma tirinha e ele trouxe, ó, os 4 porquês. Primeiro ele pergunta, olha só, por que separado? Aí o pai responde, porque não é junto. Só que aí Armandinho, insistente, pergunta de novo, mas por quê? Aí o pai ou essa pessoa, o outro personagem, novamente responde, o porquê eu não sei. Então eu acho bem legal essa tirinha porque traz os 4 porquês de uma forma bem simples. Aí estão as fontes de todas as imagens que eu utilizei aqui na nossa aula, tá certo? Para que vocês possam acessar e saber de onde elas vieram. Interessante. Sempre, gente, tudo que vocês forem fazer tem que referenciar. Se nós não produzimos, se as imagens não fui eu que produzi, então eu tenho que dizer onde eu as encontrei, onde elas estão disponíveis, tá certo? E eu postarei os links também no nosso grupo de WhatsApp. E para finalizar o nosso momento, 2 coisinhas interessantes aí. Primeiro, quem lê muito também acaba ganhando repertório para escrever melhor. Então, se você quer escrever melhor, não é suficiente só as nossas aulas, não.
tem que ler. Ler tudo, leia placas, cartazes, livros, assista televisão também, ouça, preste atenção nas pessoas quando forem para os lugares. Leiam, a leitura não é só do papel, é ler o mundo ao seu redor. Tudo que você recebeu, um cardápio, um convite, uma embalagem, chegou um produto novo, um remédio, leia. Quem mais lê, aumenta esse repertório que nós já conversamos, o nosso vocabulário, tá certo? E a outra dica, escrever é fundamental. Então, gente, deixa a preguiça de lado. Não fica chateada quando a professora coloca atividades para escrever, para produzir. É isso mesmo, praticar. Ninguém aprende na teoria. Se você quer aprender os porquês, sempre que você for escrever, tem que pensar: opa, será que eu estou fazendo o porquê correto? Vai lá no caderno, revisa, pesquisa na internet, pergunta a alguém. Se você não se policiar, não se colocar em dúvida e à prova, aí você não conseguirá melhorar a sua escrita, tá bem? E essa foi a nossa aula. Muito obrigada. Beijo para vocês. Apesar da distância, estou muito feliz porque juntos nós estamos aprendendo.